Olá pessoal, nós vamos ter hoje mais uma aula sobre números racionais. Só retomando, nós aprendemos que os números racionais surgem da necessidade de representar quantidades menores que a unidade, que o inteiro. Os números racionais se dividem em positivos, que são os absolutos, e negativos, que são os relativos. Os números racionais negativos sempre apresentam o sinal de menos na frente. E um número racional pode ser representado na forma decimal ou fracionária. Na forma fracionária, o número é representado através de dois números que têm uma barra separando. O número de cima representa o numerador e o de baixo o denominador. O denominador, que é o número de baixo, indica em quantas partes eu vou dividir o inteiro. No caso aqui, 7 quartos, eu pego o inteiro e divido em 4 partes. O número de cima, que é o numerador, indica quantas partes dessas eu tenho que pegar. Então, como é 7, eu tenho que pegar 7 partes. Então eu tenho que pegar mais do que o inteiro. O inteiro é 4 quartos mais 3 quartos de outra parte. Na forma decimal, o número é separado por uma vírgula, onde a parte inteira fica localizado à esquerda e à direita da vírgula ficam os números decimais, que nós chamamos, tá? A parte fracionária do número. E aí nós temos as ordens do número aqui, como nós já vimos na outra aula. E nós podemos mudar a forma de escrita de um número racional dividindo o numerador pelo denominador. Então nós podemos ver aqui, por exemplo, o número 31 oitavos. Se eu dividir 31 por 8, eu obtenho 3,875. Com isso, nós ampliamos a operação de divisão, permitindo divisões não inteiras. E podemos acrescentar zeros à direita da vírgula conforme for necessário para continuar a divisão. Certo? O que nós iremos fazer hoje? Nessa aula, nós vamos construir uma régua para utilizarmos em medidas de objetos comuns. E com essa régua, nós vamos medir diversos objetos da nossa casa. Tá? E para isso, nós vamos precisar de alguns materiais. Nós vamos precisar de um papel. Se for um papel mais durinho, é melhor. Se não, o ideal é que pegue o papel, uma folha sulfite branca, uma folha A4, e cole em um papelão, alguma coisa assim que seja um pouco mais resistente, porque a gente vai construir uma régua, tá? Nós vamos utilizar também caneta, pode pegar um pedacinho de papel, uma tirinha assim, tesoura, se tiver compasso, se não tiver compasso, a tirinha de papel vai substituir, tá? Se você não tiver o papel mais grosso, você vai precisar da cola para poder colar o papel no papelão. E se você for usar o compasso, o ideal é que você utilize também uma régua normal ou alguma coisa que possa traçar linhas retas. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai definir a nossa unidade de medida. Nossa unidade de medida a gente vai definir como sendo o polegar. Então a gente vai pegar da marca que nós temos aqui no polegar até a ponta do polegar para se definir como unidade de medida. Esse pedaço aqui, tá? Então a gente vai pegar, colocar o polegar no papel, marcar aqui onde está a marca do dedo e depois marcar a ponta do dedo, tá? Vocês estão vendo aqui que formou a nossa unidade de medida, esses dois pontinhos aqui. Daí, eu posso usar o compasso para fazer as outras linhas, ou eu posso usar a tirinha de papel. Como é que eu vou fazer isso? Se eu for usar o compasso, eu vou pegar o compasso, botar a ponta seca, essa parte aqui que não risca, a gente chama de ponta seca, a gente bota a ponta seca num dos lados. E a outra a gente abre a largura que for a nossa unidade de medida, no caso, o tamanho do dedo. E daí com isso agora a gente consegue ficar traçando sempre o mesmo tamanho de segmento. Aqui eu marquei um, aí eu vou colocar a ponta seca aqui, marco outro, e assim eu vou indo, marcando. Percebam, aqui seria o 0, 1, 2, 3, de acordo com a minha régua, né? Se eu não tenho o compasso, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a tirinha de papel, de preferência que um dos lados dele seja
a parte original do papel que eu tenho cortado e vou colocar aqui, ó. Vou medir e fazer a marcação no papel. Agora eu só vou completando aqui a minha régua. Bom, feito as marcações, a gente vai fazer a linha reta, né? Porque a gente precisa que a régua ela seja reta. Então a gente pode pegar aqui aí a gente faz uma marcação. Vamos só completar aqui os espaços para que ele fique todos encostando na reta. E daí a gente vai fazer a numeração. Aqui vai ser o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí vocês podem completar aí até fechar o 10. Se não conseguirem fechar até o 10, tudo bem. O que a gente vai fazer a seguir? Essa nossa régua, se vocês compararem, por exemplo, uma régua, ela tem essas marcações menores. Nós temos aqui então 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas, 5 polegadas e assim por diante. Mas se eu for medir alguma coisa, por exemplo, se eu for medir esse tubo aqui, eu vou verificar que da minha régua dá 3, mas sobra um pedaço aqui. Quanto é esse pedaço? Então nós vamos fazer a mesma coisa que tem aqui nos tracinhos, nós vamos fazer na nossa régua aqui, que no caso serão as frações, os decimais, tá? Então, como eu já tinha marcado aqui o tamanho do segmento, agora eu vou cortar esse segmento, essa tirinha de papel exatamente do tamanho do meu polegar aqui, que é a medida que eu já tinha marcado lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dobrar bem ao meio. Como é que eu faço isso? Eu junto as duas pontas aqui. E agora eu tenho o tamanho de meia polegada, tá? Com isso eu vou conseguir traçar aqui todos os meios. Então eu vou riscar aqui, meio, meio. Bom, como é que eu vou fazer as outras medidas? Porque aqui eu tenho, no caso assim, esse aqui é o 0, aqui é o 0,5. Aqui é o 1, 1,5, porque estamos no meio, né? 2, 2,5 e assim por diante. Vocês completam aí na régua de vocês. Para mim fazer as outras medidas, eu vou pegar o papelzinho e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar ele ao meio de novo aqui. E depois esse pedaço eu dobro ao meio. Percebam, olha como eu fiz a dobradura. O papel estava inteiro, peguei ao meio. Na marcação do meio, eu dobro a ponta do papel. E depois eu dobro ao meio mais uma vez. Tá? E dobro ao meio mais uma vez. Com isso a gente vai conseguir marcar aqui, aqui e aqui, que seriam exatamente aqui o 0,2, o 0,4, o 0,6 e o 0,8, tá? E depois a gente vai tentar marcar aqui mais ou menos no meio de cada um deles, ó. O 5 já está mais ou menos no meio, aqui e aqui. Pronto. Percebam que agora eu tenho 0, 0,1, aqui, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Não existe 0,10. Depois do 0,9 vem 1.
E aí nós teríamos todos aqui os pontos marcados. Nós não vamos precisar fazer todos, vocês vão fazer somente essas marcações aqui que eu fiz, do mesmo jeito que eu fiz. E daí depois vocês vão pegar isso daqui, recortar e colocar num papelão como se fosse uma régua. No caso aqui eu posso simplesmente dobrar ele, porque o meu eu não preciso de papelão, meu papel já é mais resistente. Se você tiver um papel mais resistente, você também pode fazer assim. E agora está pronta a minha régua. E aí com isso a gente vai poder fazer as demais atividades que estão lá na nossa aula lá no PDF, certo? Bom, com a régua assim, se eu quero, por exemplo, medir esse tubo de cola, eu sei que ele tem 3, no caso aqui ele deu certinho no 3,5. Mas se não fosse uma medida certa, vamos tentar outro objeto aqui. Ó, sempre eu vou colocar lá no 0, e dar a marcação aqui do 0. Boto lá no 0 e vou ver onde é que ele deu. Percebam, deu 4 até aqui. Então aqui onde deu 4, eu marco e uso a minha ponta da régua aqui para mim ver quanto é que faltou. No caso aqui, vai até o 0,4. Então, como deu 4 mais 0,4, então no total deu 4,4. Tá? Como é que a gente vai chamar essa unidade de medida? Polegadas. Ok? Bom, por hoje é só, pessoal, e até a próxima aula.